Olá, bem-vindos ao Apoio Amaral e a aulinha de hoje é sobre matemática, mais especificamente circunferências. Solta a vinheta! Vamos lá, começando sobre os elementos que compõem uma circunferência. A circunferência ela é o conjunto de pontos que gira em torno de um mesmo centro, certo? A circunferência é praticamente o contorno, certo? Contorno. Começando pelas cordas, elas são qualquer linha que for traçada nos pontos de uma circunferência. Por exemplo, C e D são uma corda dessa circunferência, porque tem um ponto aqui e um ponto aqui. Quando uma corda tem uma extremidade aqui e a outra extremidade no centro, é denominada raio. Por quê? Porque seria mais ou menos a metade da circunferência. Já o diâmetro é quando nós temos uma corda traçada de um ponto a outro e que passa pelo centro. Lembrando uma observação, o diâmetro é sempre o dobro do raio, certo? E aqui nós temos a diferença da circunferência e do círculo. O círculo é praticamente tudo que é preenchido e a circunferência só o contorno. Beleza, falando agora sobre pontos, nós temos 3 tipos de pontos em uma circunferência. O ponto interno é aquele que está praticamente dentro da circunferência e a distância dele do centro é menor que o raio. O raio é esse segmento aqui. O ponto pertencente é aquele que está na circunferência e a distância é igualzinha ao raio, ou seja, é o mesmo valor do raio. E o ponto externo é aquele em que a distância é maior que o raio, é quando ele está fora da circunferência. Falando agora de retas, nós também temos 3 tipos de reta. A reta secante é que toca 2 vezes na circunferência. A reta tangente é que toca só uma vez na circunferência. E a reta externa é aquela que não toca nenhuma vez, a bichinha está lá do lado de fora. Comentando agora sobre as propriedades de uma reta. Falando da propriedade da reta secante é o seguinte: quando a gente tem uma reta secante e aí você traça outra reta e forma um ângulo de 90 graus, simplesmente o ponto aqui vai ser a metade. Mais pra frente eu vou explicar por que isso é importante, certo? Beleza, agora se nós temos uma reta tangente à circunferência, que toca só uma vez, e o único ponto que toca é do raio, vai sempre formar aqui 90 graus. Então, se nós temos uma linha aqui e outra linha aqui, 90 graus. A última propriedade é essa daqui. Se temos duas retas tangentes que tocam uma vez na circunferência e elas saem do mesmo ponto, elas são iguais. Se aqui for 15, aqui também vai ser 15. Do mesmo jeito aqui. Se eu tenho duas retas tangentes que saem do mesmo ponto, elas terão o mesmo valor. Se aqui vale 30, aqui também vale 30. Vamos para o exercício? Estou vindo agora para posições relativas de circunferências. Quando nós temos duas circunferências que se tocam uma única vez, são chamadas de circunferências tangentes exteriores. Por que exteriores? Porque se tocam uma vez, mas estão do lado de fora. Ninguém está dentro de ninguém, estão só coladinhas uma do lado da outra. É ditada pela fórmula D igual a R maior mais R menor. A distância entre os centros é igual à soma do raio maior com o raio menor. Raio maior, raio menor. As tangentes interiores são aquelas que se tocam uma vez e estão uma dentro da outra. É medida pela fórmula distância igual a raio maior menos raio menor. Raio maior menos raio menor. Vai dar essa distanciazinha aqui, bem pequenininha. Circunferências secantes são aquelas que se tocam duas vezes. E a distância delas é ditada por essa fórmula aqui. A distância vai ser menor que a subtração dos raios, só que vai... Não, peraí. A distância vai ser maior que a subtração dos raios, mas vai ser menor que a soma deles. Ou seja, se eu tenho aqui, se eu somo este raio com este raio, a distância será menor que esse valor. Mas se eu subtraio este raio por este raio, a distância vai ser maior que este valor. Aqui nós temos circunferências internas, somente internas, quando uma está dentro da outra, e é ditada pela fórmula distância menor que raio menos raio. O raio maior menos o raio menor. A distância é menor que o raio maior menos o raio menor. Circunferências externas são aquelas que não se tocam e estão bem distantes uma da outra.
A distância é maior que o raio maior, mais o raio menor, ou seja, a distância é maior que a soma dos raios. E a última concêntrica é simplesmente que divide o mesmo centro. Aqui nós temos duas circunferências que dividem o mesmo centro. A distância é igual a zero. Vamos para os exercícios? Agora aprendendo sobre os ângulos na circunferência. Quando a gente tem um ângulo que é formado exatamente no centro, é denominado ângulo central. Esta região da circunferência é denominada arco. É simplesmente toda curva que é feita aqui na circunferência. Quando a gente une o arco ao centro, nós temos essas partes denominadas flechas. É que nem um arco e flecha. Temos aqui o arco e aqui as flechas. O ângulo formado por essas flechas é denominado ângulo central. E ele tem a mesma medida do arco. Ou seja, se o arco valer 50 graus, o ângulo central também vai valer a mesma coisa, certo? Já o ângulo inscrito é aquele formado no canto da circunferência. Ou seja, digamos que aqui nós tenhamos um ponto V, que é ligado com cordas de V até B e de V até A. Ou seja, nós temos como se fosse esse formatinho aqui. Então, forma um ângulo. Este ângulo corresponde a este arco aqui. Só que ele vai valer exatamente a metade do arco. Ou seja, se aqui o arco vale 50, o ângulo vai valer 25. Se aqui o arco vale 30, o ângulo vai valer 15. E assim por diante. Se aqui o arco valer 45, o ângulo vale 22,5. O ângulo inscrito é formado no cantinho da circunferência e é sempre a metade do arco inteiro. Já um ângulo de segmento é aquele que é formado por uma tangente. Quando a gente tem uma tangente e uma secante, nós temos um ângulo de segmento. E o ângulo é literalmente a metade do arco. Ou seja, se nós temos aqui este arco valendo 60, esse ângulo que é de segmento vai valer 30. Então, qual é a diferença do ângulo inscrito para o ângulo de segmento? O ângulo inscrito é formado em um ponto da circunferência até o outro. Se aqui o arco vale 100, o ângulo vale a metade, 50. Se aqui valesse 60, o ângulo valeria 30. Já o ângulo de segmento é formado por uma tangente e uma secante. E também vale a metade do arco. Se aqui vale 60, aqui vale 30. Se aqui vale 100, aqui vale 50 e assim por diante. Ângulos arco-capazes são aqueles que correspondem ao mesmo arco. Por exemplo, digamos que aqui seja o ângulo A... Ai, meu Deus, peraí. Pronto. Digamos que aqui seja o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. O ângulo A, ele corresponde a este arco aqui, ó. Corresponde a este arco aqui. O ângulo B corresponde ao mesmo arco. E o ângulo C também corresponde ao mesmo arco. Por isso são denominados arco-capazes, porque nós temos três ângulos que correspondem ao mesmo arco. E todos eles valem a metade do arco. Então, se nós temos um arco valendo 60, esse vai valer 30, esse vai valer 30 e esse vai valer 30. Explicar dois ângulos, o excêntrico interno e o excêntrico externo. O excêntrico interno é quando meio que temos um ponto de encontro aqui no meio espalhado da circunferência. Um ângulo central, a sua vértice está aqui no centro. Um ângulo inscrito, seu vértice está aqui no canto. Mas aqui o excêntrico interno está jogado. Então, é bem simplesinho. Queremos descobrir o valor de x. Então, é só subtrair o arco maior pelo arco menor e dividir por 2. 60 mais 40, 100. Dividido por 2, 50. E se o x não for este daqui, o que é que eu faço? É só fazer o seguinte. Pego o 60, coloca aqui, que é o nosso ponto de encontro, e iguala 80, arco maior, mais x, arco menor. 80 mais x dividido por 2, meio pelos extremos, multiplicação. Então, vai ficar 80 mais x igual a 120, x igual a 120 menos 80, x igual a 40. Então, a gente sabe que este arco menor é 40 graus. Agora, o ângulo excêntrico externo é quando a gente tem um ponto aqui, ó, bem aqui, bem aqui. Simplesmente nós temos duas retas que são formadas do lado de fora. Aí a gente sabe o valor do arco maior e do arco menor. Então, é só subtrair e dividir por 2. É bem simples. Quando o ponto que forma o ângulo está dentro, você soma os arcos e divide por 2. Quando o ponto que forma o ângulo está fora, você subtrai os arcos e divide por 2.
Pega o 40, que é o arco maior, subtrai por 20, arco menor, e divide por 2. O x é igual a 10? É a 10, a 10. Tô meio ablobada. É isso, galera. Tirem boa nota, estudem bastante e um beijo. Tchau.